sabe quando o leão sai da jaula? O leão está na jaula, de repente o leão saiu da jaula, sai todo mundo correndo. Quem é que vai ficar com o leão que saiu da jaula, rompeu da jaula? Então, quando você tem metástase, o leão sai da jaula. E o leão vai para onde? Esse leão agora ele vai procurar outro lugar. Ele vai migrar para algum outro lugar e vai assumir as características daquele outro lugar. Os lugares mais comuns que eles vão é o pulmão, os ossos e o fígado. Você encontra o câncer, a metástase, você encontra uma metástase no fígado, metástase no pulmão, metástase no osso. Tem câncer que tem uma preferência por osso. Por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata tem uma conversa com o osso e eles preferem viajar para lá. Eles preferem aquele território. Só que quando ele chega lá, ele forma um tumor que não é igualzinho o tumor de mama ou de próstata. Ele adquire as características locais, pega o sotaque do local, você demora muito tempo lá, você pega o sotaque, então ele fica diferente. Essa metástase geralmente é 90% das mortalidades no câncer, não é por causa do tumor original, 90% é por causa da metástase. E tem estudos recentes, fortes, mostrando, por exemplo, o perigo da biópsia. Eu sei que eu vou chocar muita gente aí. Uma mulher tem um nódulo e ela vai fazer a biópsia para fazer a genética que não vai ajudar em nada. Porque depois você perguntar para o médico assim, o que é que você faz com esse resultado? Nada. É uma curiosidade, qual é o padrão genético, não sei o quê. E a paciente é submetida a uma biópsia. Hoje sabe-se, tem trabalhos publicados, que mesmo que seja uma ferida benigna, se a agulha entra ali e machuca, sabe? Faz o que se chama, o nome é difícil, tá bom? Mas muitos de vocês vão escutar pela primeira vez. Chama-se oncotaxia inflamatória. Guarda isso. Oncotaxia inflamatória. É um fenômeno descoberto recentemente. O que é uma oncotaxia inflamatória? É eu entrar com agulha para fazer uma biópsia de um nódulo que é benigno, mas eu machuco aquilo ali, aquele machucado agora, por uma quimiotaxia, atrai uma célula de um outro lugar para mudar para ali. Então ali vira uma metástase, entendeu? Nossa, doutor. É. Oncotaxia inflamatória. Procura isso na internet. Tá? Doutor, aproveitando esse assunto, né? A impressão que a gente tem com o número de casos, né, com as notícias sobre o câncer, é que, de fato, estamos perdendo a batalha para essa doença. Não tenha dúvida. Nos últimos 50 anos, a mortalidade do câncer não mudou, com exceção de raras situações. Por exemplo, eu tenho uma leucemia mieloide crônica. Tem um remédio chamado GILVC, Glivec, que é muito interessante. Entendeu? Então, mudou. Você perguntar, tem um caso? Tem, eu tenho um caso para te falar, da leucemia mieloide crônica. Mas isso são casos raros, esporádicos. O que você vê na prática é o seguinte, a pessoa vai, faz rádio, faz química, faz isso e morre. Isso é o que você vê na prática. Foi o que eu falei aqui na semana passada sobre a fusão do estudo da Austrália com os Estados Unidos, com mais de 200 mil pacientes, quase 10 anos de follow-up, mostrou o seguinte, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de esôfago, e assim por diante, a grande maioria desses, no resultado, com química, praticamente não existe. É um placebo perigoso. Pô. Nossa. Essa é a verdade. E ninguém tem coragem de falar isso, né? Ninguém tem coragem de mencionar, talvez por não entender a complexidade do câncer, ou talvez por ter medo de alguém processar, porque tem que ter dinheiro, tem que ter jurídico, tem que ter uma opção de coisa para poder falar, e tem que ter conhecimento profundo para poder montar a defesa. Então eu sei que a pessoa fica receosa. Tanto é que você não vê muito médico falando de câncer. Você chamar um médico para falar de câncer, que ele vai falar de quimioterapia. Sim. Ele vai falar dos remédios que usa na quimio. E eu vou dizer mais, já que nós estamos no assunto, e o momento é propício. Você sabia que a oncologia é a única área da medicina que não tem placebo? Se você vai fazer um estudo no coração para ver se o remédio é bom ou não, você compara com placebo, sabia? Para ver se é melhor ou pior do que placebo.
Na oncologia, a desculpa é a seguinte: a doença é tão grave que não pode ter placebo. Engraçado, a doença cardiovascular mata mais do que câncer. Então, ela é mais grave do que câncer, porque ela mata mais do que câncer. E por que na doença cardiovascular tem placebo e nos estudos e na aprovação dos remédios oncológicos não tem comparado com placebo? Eu faço a pergunta, vai pesquisar para você ver. Então, o que aconteceu? Como não pode ter placebo, porque, entre aspas, é uma doença muito grave, mas é menos grave do que a cardiovascular, que mata e tem placebo. Então, no estudo, eu comparo um remédio com outro, um remédio com outro, um remédio com outro. Então, qual o critério que eles usaram para provar um remédio oncológico? O critério usado para provar um remédio oncológico é se ele diminuir em pelo menos 50% o tamanho do tumor e manter essa redução por pelo menos 28 dias. Então, se você tem um tumor, eu te dou um remédio novo que reduz esse tumor à metade e fica reduzido por 28 dias, pelo menos, esse remédio tem tudo para ser aprovado. Só que o tumor não é a doença. O tumor é uma manifestação da doença. A febre não é a doença numa septicemia, numa infecção grave. Eu lhe dar um antipirético e baixar a febre, não significa que eu estou curando a infecção, você me desculpe. O paciente pode morrer até sem febre. O fato de diminuir o tumor não garante que essa pessoa vai sobreviver. Tem gente que o tumor até cresce e ela sobrevive, e tem gente que o tumor diminui e ela morre. Então, o critério usado para a aprovação do remédio oncológico está errado. Isso não é opinião minha, isso é opinião de quem senta na cadeira, estuda e pesquisa. Tem muitos no mundo fazendo isso. E falando, se você entrar no YouTube, lá nos Estados Unidos, você vai encontrar esse tipo de conversa que nós temos aqui, vários modos diferentes. Que lá eles puseram a boca no trombone. Mas eu quero que você entenda que isso é muito complexo. Esse conhecimento começou a chegar agora para você que está aí me assistindo. Ele está chegando. Essa democratização do conhecimento está chegando. E como eu disse na vez passada, você tem a obrigação de pegar esse conhecimento e pesquisá-lo, e estudar. Estudar. Tá? Tripping over the truth. Tropeçando na verdade. Procura esse livro na Amazon.com, que ele vai explicar o mecanismo todo que está acontecendo no câncer, escrito, inclusive, para leigos. Doutor, mas já para a gente aproveitar, porque as pessoas também estão perguntando isso, há uma quantidade enorme de gente perguntando, mas tem solução, mas tem solução? Eu sei que o senhor viajou muito, que o senhor estuda, teve contato com vários médicos. Sabe o que acontece? Quando é um caso que o paciente diz que não vai fazer químio, não vai fazer rádio, ele vai procurar uma alternativa. E essa alternativa é implementada, seja ela qual for, tem uns 50 tipos. E ele é curado. Aí sabe o que o médico dá? Isso aqui não era câncer. O diagnóstico foi errado. É sempre assim. O diagnóstico foi errado, entendeu? Entendi. É interessante. Aí fica aquela história, mas não tem um estudo duplo cego. Também não tem. Se não tem estudo duplo cego, para quimioterapia também não tem. E aí, como é que fica? Ninguém questiona, né? Ninguém questiona. Mas as boas notícias, elas existem, né, doutor? As pessoas, há uma possibilidade de prevenir, tratar e reverter o câncer? Claro que há, mas tem que haver uma mudança da pessoa. A pessoa tem que mudar mentalmente, a pessoa tem que mudar o hábito alimentar, a pessoa tem que mudar o modo como ela dorme, como ela é, se ela desenvolve uma razão de viver. Você não tem razão de viver, poxa. Se eu estou abandonado, se ninguém me quer mais, entendeu? Se a minha família já foi embora, eu estou sozinho. E qual é a motivação para eu ficar vivo?